As promessas bíblicas para os salvos. Esta é a lição número 13 da classe de adolescentes. Para esta aula, os hinos sugeridos são os 107, 422 e 553. Quem é que não gosta de ter uma promessa, né? Quando o pai promete, quando a mãe promete algo, quem é que não gosta? E hoje veremos a respeito das promessas que o Senhor fez para quem permanecer salvo na presença do Senhor. Como é que se faz para se manter salvo? Obedecendo ao Senhor, ser fiel até a morte. Vamos descobrir. Hoje vamos aprender o que Deus prometeu nos dar se formos fiéis a Ele até o fim. Não é somente ser fiel ao Senhor até o fim, é ser fiel ao Senhor mesmo se for para o fim. O que isso quer dizer? Eu preciso ser fiel até o dia que eu morrer. E também eu preciso ser fiel ao Senhor até se for para eu morrer. Eu não posso negar ao Senhor. Para você ter uma ideia, cerca de 8 pessoas morrem por dia simplesmente por ser cristão, devido às perseguições. São mais de 300 milhões de pessoas no mundo perseguidas todos os dias por causa do amor a Cristo. E é isso que nós precisamos fazer, sermos fiéis ao Senhor, ainda que formos para morrer pela causa. E hoje falaremos a respeito do que eu vou ganhar sendo fiel ao Senhor. Bom, nós temos as bênçãos materiais que vão nos acompanhar durante toda a nossa vida. É claro que algumas pessoas, salvas na pessoa de Cristo, também passarão por situações difíceis, mas também terá momentos de ter bênçãos materiais. Também teremos bênçãos espirituais e bênçãos celestiais. Eu vou dar para você aqui a lista de algumas dessas questões, uma por uma. Para começar, hora de aprender. Bênçãos materiais. Portanto, a pessoa próspera não é necessariamente aquela que possui riqueza e saúde, mas sim o que tem todas as suas necessidades de ordem espiritual e material supridas em Cristo. Você certamente quer trocar o seu celular. Talvez não, porque o teu celular é novo. Mas assim que ele começar a dar uma bugada, o que você vai querer? Você vai querer um celular novo. E isso não há nenhum problema, isso é prosperidade. Agora, quando nós falamos em prosperidade, o que é ser próspero? É quando você tem tudo que você necessita, aquilo que é necessário, somente o necessário. Quando você tem somente o necessário, você já é uma pessoa próspera. Por quê? Porque há muitas pessoas no mundo que padecem necessidade, morrem por necessidade, né? Morrem de fome, porque não têm o necessário. Agora, as bênçãos materiais também não é somente ter o necessário. Você também pode ter mais do que o necessário. O seu necessário é o vestir, é o se alimentar, isso é o necessário. A questão da saúde, por exemplo, isso é o necessário, é o básico. Mas você também pode ter, por exemplo, um celular de última geração que vale muito dinheiro, ou um carro de luxo na sua garagem, isso também. Aí é uma grande prosperidade. Você não deve ostentar por conta disso, né? A ostentação não vem da parte do Senhor. Você pode ter, mas você não deve mostrar que tem. Quando você sair com seu carro luxuoso, as pessoas verão que o carro é seu. Você não precisa ficar ostentando isso em rede social, até porque isso é feio e deselegante. Não é para nós. Então a questão da prosperidade vem a questão financeira, do capital, né? O capital, din-din, cascalho, faz-me rir. Como é que fala o dinheiro na sua cidade? Fala aqui, deixa aqui nos comentários, agora eu fiquei curioso. Então isso aqui dá para nós uma ideia de prosperidade. E por que é importante falar sobre prosperidade? Porque muitas pessoas hoje falam muito que o cristão tem que passar uma vida muito do básico, né? Tendo o básico tá bom. Sim, tá bom, mas eu não posso buscar mais? Sim, eu posso e devo. Jó, por exemplo, era um homem riquíssimo, Abraão era riquíssimo, Jacó era riquíssimo, entre tantas outras pessoas na Bíblia. As mulheres que acompanhavam Jesus, por exemplo, eram mulheres riquíssimas, tanto eram ricas que ajudavam o ministério de Jesus com seus bens. Então, se as mulheres da Bíblia, os homens da Bíblia podiam ser ricos, por que nós não?
Agora, da onde que vem o nosso dinheiro? Isso aqui que é uma grande questão, né? O nosso dinheiro, você pode ganhar muito ou ganhar pouco, mas você precisa ganhar honestamente, não causando pecado, por exemplo. Há pessoas que trabalham, pelo menos é o ideal, né? Eu tenho um amigo que trabalhava numa empresa de cervejaria, ele sendo cristão. Eu, particularmente, eu me recusaria a trabalhar numa empresa que fabrica cerveja. Por quê? Porque cerveja, ela produz pecado, ela produz embriaguez. Então, eu me recusaria no lugar dele. Agora, há pessoas que não. De qualquer forma, não deixa de ser um trabalho honesto, né? O meu amigo, o trabalho dele era honesto, mas, no meu ver, não era um trabalho próprio para um cristão. De qualquer modo, ele teve a sua prosperidade honestamente. Bênçãos espirituais. A salvação. Desfrutar da salvação em Cristo constitui-se em um grande privilégio. Você já pensou quantas pessoas vivem neste mundo perdidas caminhando para o inferno? Elas muitas vezes acham que estão certas nas coisas que fazem, mas quando estiverem diante de Deus, no último dia para serem julgadas, receberão a severa condenação. Essa condenação ela é eterna, não há como reivindicar. Uma vez que Deus bateu o martelo, já era, não tem mais o que fazer. A salvação é a maior bênção, a maior prosperidade que você terá na sua vida. Não existe outra prosperidade maior do que essa. Você pode ter carros luxuosos, jatos, aviões, você pode ter muito dinheiro, mas se você não tiver salvação, de nada vai valer a sua vida. O mais importante, a bênção principal que nós temos é a bênção espiritual da salvação. E muitas pessoas hoje se perdem. Por que se perdem? Porque elas acham que estão fazendo certo, mas estão fazendo errado. Não lembra lá de Saulo? Saulo perseguia os cristãos. Por que ele perseguiu o cristão? Porque ele achava que perseguiu o cristão e estava fazendo certo, ele estava trabalhando para Deus. Era o pensamento dele. Quando as pessoas têm uma visão equivocada de Deus, nós devemos esclarecê-las. E elas pensam que aqui é o ponto, né, que são salvas porque fazem o bem. É claro que fazer o bem é bom, mas isso não dá salvação a ninguém, quando a pessoa não aceita Cristo como Salvador. E se falando em Cristo, tem uma pergunta que é bastante interessante. Você já pensou quantas pessoas vivem neste mundo perdidas caminhando para o inferno? O número é alarmante, é muito alto. Eu vou te dar um número aproximado. De cada 100 pessoas no mundo, de cada 100, 97 padecerão a eternidade sem Cristo. Somente 3 de cada 100 pessoas são salvas. Para você ver o número alarmante que é muito alto. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil são cerca de 210 milhões de pessoas. Dessas 210, 50 milhões se dizem evangélicas. Mas nós sabemos que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nós sabemos que tem muito cristão, que nós sabemos que desses 50 milhões, muitos não subirão. Haja vista, por exemplo, passou aí o carnaval e tinha até bloco de gospel no carnaval. Nós sabemos que esse povo não vai subir. Então, por aí nós temos uma dimensão que muitas pessoas que até acham que estão dentro, na verdade estão fora. Então, por aí você tem uma dimensão aí da proporção enorme de muitas pessoas que padecerão a eternidade sem o Senhor Jesus aqui no Brasil. Então, se levando em consideração esses 50 milhões de pessoas que são salvas, vamos considerar os 50 milhões. Então, quer dizer que 160 milhões de brasileiros hoje padecerão a eternidade sem Cristo. Para você ver como é, de 210, somente 50 milhões se salvariam, só para você ter aí uma dimensão. O batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma promessa que foi feita para todos os crentes em todos os tempos e devemos buscá-los constantemente até receber. Você é batizado com o Espírito Santo? Se você ainda não é, você continue buscando ao Senhor, porque você certamente será. E não fique frustrado se o Senhor não te batizar hoje. Ele pode te batizar amanhã, ou no ano que vem, ou daqui a 10 anos talvez. Nós não sabemos. Mas o importante é que você não esmoreça, você continue buscando o batismo no Espírito Santo. Como é que você busca o batismo com o Espírito Santo? Em primeiro lugar, você precisa crer na promessa, você precisa crer que o batismo com o Espírito Santo é para você. Ah, mas eu não nem desci as águas ainda. Mesmo você não descendo as águas, o Senhor pode te batizar com o Espírito Santo.
Eu já falei que em outras ocasiões na minha igreja, por exemplo, tem uma jovem que ela não tinha descido às águas ainda e já tinha sido alcançada a promessa. Ela foi batizada com o Espírito Santo antes de descer às águas, muito antes de descer às águas até. Então é importante que você creia na promessa, ela é para você. Depois você confia no Senhor. Você confia no Senhor, acredita no Senhor, tenha fé no Senhor. Mais importante do que acreditar é fé, né? Ter fé. E é diferente, acreditar e ter fé são coisas diferentes. Eu vou te dar um exemplo prático do que é crer e o que é ter fé. Por exemplo, digamos que eu creio que Jesus existe. Então eu acredito em Jesus, eu só acredito. Mas a minha fé não está em Jesus, minha fé está em outra coisa. Minha fé talvez esteja no meu dinheiro. Talvez a minha fé esteja numa outra pessoa, num outro ser. Ou seja, eu acredito em Jesus, mas a minha fé não está em Jesus. Quando nós cremos e temos fé, ou seja, nós acreditamos que Jesus existe e a nossa fé está nele. Então veja que crer e ter fé são coisas distintas, são diferentes. Então você precisa ter fé no Senhor que Ele vai te batizar com o Espírito Santo. Isso é uma bênção o batismo no Espírito Santo. E ele é uma promessa que foi feita para todos nós, para todos os salvos na pessoa de Cristo. Portanto, continue tendo fé no seu coração, porque certamente o Senhor te batizará com o Espírito Santo. Eu já contei aqui, vou contar mais uma vez, que eu gosto muito da história, eu acho muito interessante, falando do Espírito Santo. Um jovem havia aceitou Jesus como Salvador, e por algumas questões da vida ele ficou um pouco afastado. Um amigo meu foi conversar com ele: pai, volta para Jesus, fica com o Senhor. Eu gosto da igreja, mas as pessoas zombam de mim e tal. E não, vai para a igreja, domingo é meu aniversário. Então vai no seu aniversário, vai na igreja. Então aquele jovem, ele foi à igreja no dia do aniversário dele. E aconteceu exatamente isso que você está pensando. Ele foi batizado com o Espírito Santo no dia do aniversário. Ele foi para a igreja naquele domingo, e naquele domingo Jesus batizou ele com o Espírito Santo. No dia do aniversário, olha que benção. Então, o batismo com o Espírito Santo é para todos nós. Então continue crendo no Senhor, porque o Senhor certamente vai te batizar com o Espírito Santo. Tenha fé no Senhor. Os dons espirituais. Os cristãos têm à disposição os dons espirituais. Eles são distribuídos conforme a vontade do Senhor. Algumas pessoas acreditam que esses dons não mais existem, pois teriam cessado após a morte dos apóstolos. Entretanto, não é assim que a Bíblia nos ensina. As pessoas que acreditam que esses dons não existem mais, eles acreditam somente que esses dons foram somente nos tempos bíblicos ali para os apóstolos, são chamados de cessacionistas. Ou seja, eles acham que os dons espirituais cessaram, por isso cessacionistas. Então a Bíblia diz completamente diferente. A Bíblia não diz que os dons espirituais cessaram, muito pelo contrário. A Bíblia nos dá muitas garantias dos dons que existem, né? O dom da palavra, da ciência, da palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito, fé, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, variedade de língua, interpretações de língua. Então, serviço, ensino, trazer ânimo, repartir liderança, ajudar os outros. Os dons espirituais, eles continuam para os dias de hoje e sempre existirão. Enquanto Cristo não vier buscar a sua igreja santa separada, os dons espirituais continuarão sendo usados na igreja para edificação da igreja e não para benefício próprio. Tem muita gente por aí que tem os dons espirituais, um ou outro dom, os 9 dons, né, que geralmente é tido como os 9 dons. Não existe somente 9 dons, existe mais. Tem uma lista aqui de 1 Coríntios 12, 7 a 11, é os Romanos 12, 6 e 8, 6 ou 8, que é um pouco maior. Mas entende-se que existem 9 dons principais. É muito difícil uma pessoa ter 9 dons. O apóstolo Paulo era uma das pessoas que tinham 9 dons, é muito difícil ter. Mas há pessoas hoje que podem ter os 9 dons, ou ter 1, ou 2, ou 3, ou 7. Independente de quantos sejam, eles precisam ser usados unicamente para a edificação da igreja. E aí, à medida que você busca o Senhor, busca o batismo com o Espírito Santo, o Senhor pode te dar um dom espiritual. E você precisa usar esse dom para a edificação da igreja, e não para benefício próprio, e não para se vangloriar. Bênçãos celestiais. Jesus prometeu à sua igreja um destino certo e seguro, o céu.
também chamado por ele de casa do meu pai, um lugar preparado para todos os seus filhos fiéis. Quão maravilhoso será compartilhar de um mesmo lar com todos os santos e o nosso Senhor Jesus. Certamente você já foi em alguma festa, né? Uma festa de 15 anos, uma festa de noivado, uma festa de casamento. Essas são as principais festas que nós temos. É claro que você, quando chega numa festa dessa, você fica muito feliz com as coisas que tem lá, né? O bolo, o salgadinho, o refrigerante. Você cresce o olho. Eu sei que você cresce. Eu sei, eu estou te vendo daqui. E é uma bênção, é uma maravilha a gente poder chegar numa festa, gente bonita. Mas quando você chega numa festa, por exemplo, de 15 anos, você na verdade, você quer mesmo ver quem? Exatamente isso, a aniversariante. Quando você está num casamento, você quer ver os noivos, né? O noivo, a noiva. Se bem que existe uma questão no casamento que me deixa um pouco... Me deixa ser um pouco implicando. Eu tenho uma implicância com a festa de casamento por causa de um detalhe. Por que sempre é a noiva que é o destaque e não o noivo? É sempre a noiva. As pessoas só querem ver a noiva. O noivo fica lá de lado. Pode ser quem for, vai ficar lá de lado. Todo mundo só quer ver a noiva. Bom, mas querem ver, não querem? Por quê? Porque o mais importante da festa não é o bolo, não é o salgadinho, não é o refrigerante, não são as brincadeiras, as luzes, as cores, as roupas. O mais importante da festa é quem está proporcionando a festa, é o aniversariante, é a pessoa que está casando, é a pessoa que está noivando. Então, assim também será para nós. Será uma bênção estar no céu. Vou falar aqui de uma forma bem figurada, porque a questão celestial nesse sentido é muito figurada. Mas imagina, por exemplo, você lá numa casa, numa mansão em frente ao mar de cristal, andando nas ruas de ouro. Olha que maravilha. Os muros da sua casa tudo de jaspe. Olha que bênção. Mas não vai ser uma maravilha? Claro que vai ser uma maravilha. Tem coisa melhor do que isso? Tem. A presença do Senhor. Se o céu fosse assim, sem a presença do Senhor, não teria valor. Por que não? Porque nós não estaríamos na presença daquele que morreu na cruz por nós. Nós só chegaremos ao céu porque ele morreu por nós. Se ele não tivesse morrido, nós não chegaríamos lá. E na verdade, não é nem nós que chegamos lá, é o Espírito Santo que nos leva para lá. É o Senhor que nos leva para lá, porque de nós mesmos nós não conseguimos dominar absolutamente nada no mundo espiritual, absolutamente nada. Nós fazemos as coisas porque o Senhor nos ordena, porque nós sentimos do Senhor, o Senhor toca no nosso coração, então nós vamos orar. E através da nossa oração, o Senhor dá vitória a uma pessoa num lugar completamente distante de você, o Senhor vai dar vitória porque você está orando por ela. Isso sim nós podemos fazer. Agora, na questão de força, por exemplo, eu não consigo me colocar no céu. Eu não tenho força para isso, eu não tenho poder para isso. Depois que eu partir para a eternidade, que força eu tenho? Eu vivo hoje, eu não tenho muito domínio sobre mim, eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Eu, de vez em quando eu preciso ir ao médico para ver, para o doutor falar para mim o que eu tenho, porque está tudo dentro de mim, eu não sei. Imagina no mundo espiritual. Então, as bênçãos espirituais têm muito essa ideia das festas, do lugar que nós iremos morar, que é no paraíso, né, que é lá no céu. Mas o mais importante é a presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós também teremos a companhia dos anjos também. Os anjos também estarão por lá. Conclusão. Que possamos depositar a nossa confiança nas promessas do Senhor. E que cada dia Ele nos fortaleça para continuarmos fiéis até o fim. Continuar fiel é algo bem difícil. É bem difícil. Quando temos uma decisão na nossa vida, ela terá consequências. E quando nós decidimos por Jesus, nós teremos algumas consequências. Nós devemos renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, à nossa carne. E somente com o Senhor, se o Senhor não nos fortalecer, nós não conseguiremos. É o Espírito Santo que nos guia, que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor, somente o Senhor, para nos fortalecer, que nós venhamos a cada dia mais nos lembrar que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, como diz Salmos 46:1. E que nós venhamos estar com a nossa fé no Senhor e que vamos pedir a Ele força para que nós venhamos continuarmos fiéis a Ele até o fim e até se for
para o nosso fim. Vamos praticar. Número 1. F. A prosperidade bíblica se refere àquela pessoa que tem as suas necessidades de ordem espiritual e material supridas em Cristo. Portanto, dá para usar. A prosperidade bíblica se refere àquela pessoa que possui riqueza e saúde? É falso. O outro também é falso. O crente fiel é uma pessoa abençoada, próspera e nunca terá problemas. É falso também. O crente fiel é uma pessoa abençoada e próspera, porém, ainda assim, ele poderá ter problemas. É verdadeiro, se permanecermos fiéis até o fim, não sofreremos os danos da segunda morte. Também é verdadeiro, Jesus prometeu à sua igreja um destino certo e seguro, o céu. E que nós venhamos estar nesse destino certo e seguro, lá no céu. E lá no céu existirá 3 surpresas. Você sabe quais são as pessoas que mais surpreenderão lá no céu? A primeira pessoa que você vai se surpreender é quando você vê que você está lá. Você vai observar: eu sou tão pecador, fui tão pecador, tão falho, e estou aqui, o Senhor me trouxe aqui. Isso será uma grande surpresa, uma surpresa agradável, muito agradável, né, para nós, né? Eu também ficarei muito surpreso quando eu chegar no céu, porque eu sei que sou pecador e não mereço ir para lá. Mas o Senhor, por sua infinita graça, bondade, amor e misericórdia, tem me concedido a salvação. Uma outra surpresa que você terá no céu é daquela pessoa que você conheceu, que é uma pessoa terrível, horrenda, ela estará lá. Lembra, interessante que Estevão foi apedrejado e Saulo consentiu no apedrejamento de Estevão. Então, possivelmente, Saulo não foi salvo, né? Mas ele estará lá. Imagina Estevão se encontrando com Paulo. Com Saulo ou Paulo, né? O mesmo. Você por aqui? Você subiu? Olha que surpresa. E também terá uma outra surpresa. Aquela pessoa que você tem certeza que vai subir, chegando lá no céu, você não a encontrará. Então, teremos 3 surpresas no céu. A nossa presença lá, porque nós sabemos que nós não somos dignos. Aquela pessoa que você pensou que nunca ia ter salvação estará salva, estará com você lá, você se encontrará com ela. E a outra surpresa, essa muito desagradável, é que aquela pessoa que você tinha certeza que era salva na pessoa de Cristo, você não a encontrará por lá. Por quê? Porque praticou a iniquidade. Então, que nós venhamos estar firmes no Senhor, preparados para a volta de Jesus a qualquer momento, e que nós venhamos ouvir naquele dia: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu agradeço a você que esteve comigo durante todo este trimestre. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. Eu te aguardo no próximo trimestre. Vamos falar sobre as parábolas de Jesus são vivas, e que nós venhamos a cada dia mais aprendermos mais e mais com as parábolas de Jesus. E eu te aguardo no próximo trimestre, se Deus quiser, e tenha uma boa aula. Tchau!